Olá, muito boa noite. Agora são 21 horas e 1 minuto desta quinta-feira, dia 31 de maio de 2018. Está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 14 da NET e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através da nossa página no Facebook, ou ainda os horários alternativos do nosso Estação Hamburgo, tanto pelo canal 14 quanto no nosso canal no YouTube. Esse é um programa gravado. Não é gravado, Evandro? Acho que não, né? Agora já é 9 21 horas horas e 1 minutos, minuto, minutos, não acho. Pelo que eu sei, não é gravado, tô brincando. Estamos ao vivo, com trabalhando certeza. aqui nessa quinta-feira, feliz da vida de poder estar com vocês. Sim. Boa noite, Evandro Kaufmann. Boa noite. Não tem novela, não tem feriado. Vale TV está tocando a milhões. Com certeza, aqui, estamos sempre aqui. Grande alegria aí de ver o Joel Gross, que eu estou antecipando quem é que está aqui, né? O Joel Gross, que eu conhecia só pelas interações, né, no Facebook, né, o trabalho dele em frente à Comuri, etc. E o Nelly Silveira, né? Um grande trabalho frente ao Pensando Novo Hamburgo, frente ao Banco de Alimentos, né? Então é um grande prazer estar aqui. Nelly Silveira, muito boa noite, prazer de ter de volta. Em primeiro lugar, parabéns, né? Estava de aniversário anteontem, na terça-feira. Na terça-feira, fazendo. Mas, como a gente não foi convidado para o churrasco, tudo certo, faz parte, nosso do ofício, né? Parabéns pelo teu aniversário. Obrigado, Rodrigo. Feliz, muita saúde e paz. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre a cidade. Muitos anos fazendo um trabalho lindo que tu realizas, Lauch. Muito obrigado. Que assim seja. Amém. Como é que tá o nosso banco de alimentos? Vai bem. Isso é quase uma segunda pele, né? Olha, na verdade eu já estou apelidado na família como Smurf, né? Papai Smurf, né? Então já o azul já faz parte. Esse azul aqui eu uso com bastante vontade, né? Tu tá tirando sarro com os gremistas? Ganhar 2, 3 partidas, tu já tá tirando os outros. Não, de forma alguma. O Grêmio tá tão à frente do Inter que eu olhei pra frente da tabela hoje e não consigo nem enxergar. Deve estar muito à frente, né? Com certeza. Que maravilha. Eu falei ontem de noite aqui, a gente estava acompanhando antes de entrar no ar. Depois, eu estava cheio de colorado aqui. A mesa composta estava o Mauro Blankenheim, o Marco Kirsch, o Nando e o Fula do Abbey Road, comemorando os 18 anos da casa, o Alex, o Pedro, estava cheio de colorado na volta. Então eu não tive saída, a não ser parabenizar os colorados. É verdade. Por essa vitória que foi ali, né? Suadinha. Foi Podia ter muito sido suave. mais fácil. Com certeza. Aí pega o Rossi, que é o suplente, que é o reserva do time. Isso aí eu vou bater, como pelado, assim, né? Eu sofri o pênalti, eu vou bater. Faltou comando, né? Faltou comando, né? Faltou comando, Podia ter com sido certeza. muito mais fácil. Bem mais tranquilo. Mas eu acho que o Inter está encontrando seu caminho. Eu creio que sim. Tá Na feliz, verdade, né? começou o campeonato, o meu desejo, a minha meta era que sejamos 16º colocados, para não ter perigo de cair. Já dá para começar a pensar alguma coisa um pouco mais melhor, eu acho. Sempre teve plantel para isso, né? Não sei se A gente teve estava dúvida se plantel, o comando mas ia resolver, né? eu acho que houve uma mudança de filosofia com aquela derrota que foi muito doída para o próprio Vitória, onde a desclassificação da Copa. Ali eu acho que se deram conta do seguinte: o Inter não pode jogar na defensiva, não pode se assumir como um time tão pequeno assim, ele precisa atacar. Então, mudou a filosofia. Porque o que acontecia? Íamos sempre jogar no campo do adversário, jogando atrás e perdendo de qualquer forma. Então, se é para perder, vamos perder tendo alguma possibilidade de vencer, pelo menos. Né? Eu venho dizendo há bastante tempo já. É uma pena que no Rio Grande do Sul a gente acabe vivendo de uma forma desleal essa questão desse dualismo internacional, Grêmio, porque quando a gente achincar de uma forma hostil, todos nós perdemos com isso, né? E o Rio Grande do Sul vive muito disso, não é só no futebol, é no nosso dia a dia, se não é comigo é contra mim. Tchê, como a gente fica bem quando todo mundo vai bem? O futebol eu acho que poderia ser um bom exemplo para nós.
Eu acho que o futebol ele talvez seja um exemplo um pouco mais difícil de conseguir, Rodrigo, pela paixão que ele movimenta, que tem um pouco disso e é muito arraigado. Agora, na vida profissional a gente vê isso, infelizmente, na política, ou seja, a gente não consegue crescer juntos, dá a impressão de que necessariamente um lado tem que crescer, mas em cima do decréscimo do outro. Eu preciso destruir o outro para que eu seja melhor? Eu preciso que o outro não exista? Ou será que eu não vou ser pior ainda se eu não tiver um concorrente? Não, tem algumas coisas que não dá para entender. E acho que nisso, nos últimos anos, Santa Catarina nos tem servido de lição. Estamos tomando de relho desse De relho, com certeza. De relho. Vamos chamar para essa conversa esse convidado que estreia nessa Estação Hamburgo nessa noite de feriado, nessa quinta-feira. O Joel Grosso não tinha nada melhor para fazer em casa, não, hein? Pois é, mas é uma satisfação muito grande estar aqui. Primeira vez hoje aqui. Quero te agradecer, Rodrigo, pelo convite. Dar os parabéns ao Nelly pelo aniversário. Evandro, obrigado por estarem aqui junto com a gente aqui. Mas é uma satisfação muito grande. Eu vim te falando há muito tempo que eu tô louco para que a gente esteja logo aqui, estivesse logo aqui embaixo. Com certeza. A gente comenta sem vergonha isso, né? Há 2 anos e 4 meses pagando aluguel aqui dessa parte de baixo para que hoje a gente pudesse ter os estúdios aqui. Ainda não exatamente como a gente sonha, mas em seguidinha a gente chega lá. Mas exatamente para poder... O Joel é cadeirante, né? Todo mundo sabe, as pessoas que conhecem o Joel conhecem um pedaço da história dele. E eu dizendo para ele assim, Joel, depois eu vou te incomodar tanto que a gente vai tirar de letra assim, esse tempo, que infelizmente a gente teve que nos privar dessa tua presença aqui. Eu fico muito feliz porque acho que não mais do que ser inclusivo isso que a gente está fazendo aqui, é podendo dar oportunidade para mais uma parcela importante de Novo Hamburgo, que é tu, que é um Geraldão, que o Darwin, que é o Gabriel Faito, eu referi agora há pouco. Pessoas queridas, inteligentíssimas, que fazem parte da vida da cidade e que acabavam, de certa forma, alijados de uma forma ou de outra, sem querer, evidentemente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Esse é teu espaço. Eu quero te ver aqui muitas e muitas vezes. Espero que tu goste e retorne com a gente. Com certeza. Só agora eu escutei tu falando ali, se é preciso a gente pisar em cima de alguém para a gente crescer, para a gente ter uma carreira de sucesso. Ontem eu tive uma reunião e eu falei de uma menina que ontem estava saindo da Comur, uma estagiária. E eu dei ela como exemplo a todos e peguei ela como exemplo para mim mesmo, né, de como se deve trabalhar. Né, porque ficou 2 anos com a gente, fez um trabalho excelente, sem atrito, sem pisar em ninguém, E uma coisa muito interessante assim, que dentro de uma empresa onde tu tem vários funcionários, quando tu começa a tirar um funcionário de um setor e colocar no outro, começa os rumores que não está dando certo em lugar nenhum. E eu costumo dizer que não, que deu tão certo num setor que tem um outro setor deficiente, a gente tira aquela pessoa para ir lá e consertar aquele outro setor. Né? Então, esse estímulo que a gente tem que dar para as pessoas, né? E não criticar porque ela foi retirada de um setor ou de outro. Né? Não, tu saiu dali porque tu deu certo ali e a gente quer que tu arrume aquele outro setor lá. Né? Então, isso é muito interessante e não precisa pisar em ninguém mesmo. Né? Acho que a gente tem que... Acho que não tem como, né? Acho que a multiplicidade é maravilhosa. Né? Com certeza. Fica pequeno assim quando a gente tem uma linha só de pensamento, quando a gente tem uma linha só de atuação, né? Tem que olhar para frente, né? Olhar para frente, não para o lado, né? Para trás, então, exatamente, fala, né? Exatamente, que olhar para frente. Que parece que a gente tem tanta gente olhando para trás aqui. Não, Exatamente. a gente caminha para frente, ou deveria estar caminhando para frente. E olhar para o lado, tentar, digamos, subir com base dos outros, aí tu simplesmente daí tu trabalha com medo, né? E o medo é o atraso, né? Tu tem que trabalhar olhando para frente sem medo. Não tem gente que precisa precisar de um pescoço para subir, né? Isso. Não faz parte isso. João Grosso, que como é o nome do teu cargo na Comur, João? Diretor-presidente. Diretor-presidente. Isso. Da Comur. O Joel foi candidato a vereador pelo PSDB, fez 1.618 votos, foi o mais votado do PSDB na nossa cidade e hoje comanda a Comur, que em Novo Hamburgo é responsável por funções muito importantes na nossa cidade. Né?
Bastante. E atua em vários âmbitos, né? Atua diretamente junto lá, tu falava para nós antes aqui da SMED, da Secretaria de Saúde, através de funcionários, tanto de limpeza quanto de manutenção, que são contratados a partir da Comur. E a Comur, que lá em 2016, em seu orçamento, teve um déficit de 2 milhões... 2 milhões e 300. 300 mil reais. E que no ano passado tu comemora esse superávit de 407 mil reais. Que trabalho é esse que está sendo realizado lá, João? Na verdade, Rodrigo, a gente pegou contratos defasados dentro da Comur. E é onde a gente entrou e analisou esses contratos onde nós temos hoje dentro da Comur, todo ano tem o dissídio dos funcionários. Isso é lei, né? A gente tem que dar o aumento todo ano. E não era repassado aos contratos. Então, contratos que eram feitos por 5 anos, ficavam 5 anos com o mesmo valor, mas a Comur dando os aumentos aos funcionários, né? E esses aumentos aumentam em tudo, né? É imposto, é vale alimentação, é vale... É efeito cascata. É efeito cascata, né? E a gente chegou e realinhou esses contratos, né? Só em realinhamento de contratos, a Comur tirou desses 2 milhões e 300 ali mais de 1 milhão e 500, né? Só em realinhamento de contratos, né? E fizemos um ajuste, né, em tudo, né? Para tu ter uma ideia, nós tínhamos pessoas que vinham trabalhar de Canoas, vinham até o shopping, do shopping pegavam um ônibus e iam para Boa Saúde. Como assim? Né? São concursados, né, em áreas de merendeira, serviço de limpeza, né? O que a gente começou a fazer? Colocar essas pessoas o mais próximo de suas residências ou do terminal, do trem, do ônibus, né? Para, em vez de 4 passagens por dia, tu pagar 2. Né? E aqueles que não precisar pagar, colocar o mais próximo da casa. Claro que a gente não consegue, dentro de 700 funcionários, colocar todo mundo pertinho de casa. Claro. Mas a gente fez isso, né, na maioria que a gente pôde, a gente fez. Né? A gente reduziu gasolina, aumentamos a frota e diminuímos a gasolina em 17%, reduzimos o óleo diesel em 40%. Né? Então, demos um... Ô, João, mas a nossa rodoviária continua sendo um grande elefante branco. Né? Temos um problema sério ali. Né? Muito. Né? Como a gente estava falando antes da abertura do programa, temos uma rodoviária projetada pelo DAIR, pelo número de habitantes e não pela demanda. Né? Então hoje nós temos vários boxes que não são usados, nós temos passagens que são vendidas em São Leopoldo e não são vendidas aqui porque as empresas não passam aqui. Né? Nossa rodoviária fica aberta até as 23h30, porque depois das 23h30 não tem mais. Muito bem iluminada, diga-se de passagem, parabéns por essa mudança. Eu acho que segurança, a gente fez isso, né, para segurança. Uma mudança, né? Muito importante. Muito Dava grande. Medo, porque em alguns horários fica muito vazio, né? Dá medo de circular. E hoje a gente fica muito mais seguro pela... Eu acho que iluminação, limpeza, isso faz parte da segurança pública também. Né? Tu vai numa praça limpa, iluminada, lá não vê o bandido. Né? A rodoviária é a mesma coisa. Né? E a gente tem sério problema ali porque o trem é do lado. Né? Então, se não estiver bem iluminada, causa problema. Bom, a gente tem que falar de faixa nobre hoje ainda, não precisamos falar agora, mas é uma das coisas que acho que é uma dor de cabeça para ti também, é uma das coisas que a gente sabe que a solução está vindo aí, ou talvez uma boa solução, não sei se é a melhor de todas, mas uma boa solução. Dr. Mário Bocassi Siqueira na audiência, talvez a torcida mista nos Grenais possa mudar a longo prazo o dualismo exacerbado. Acredito que seja uma quebra, tipo uma mudança de cultura, né, doutor? Espero que a gente possa, a partir daí, ter... acho que a gente já está colhendo alguns frutos disso, assim, dessa selvageria menos exacerbada, vamos chamar assim. Carlos Fonseca, parabéns ao convidado pela capacidade de gestão, mostra que é possível mudar a realidade. O Rafa Decker, a família Decker está na nossa audiência pela NET TV. Ô Rafa, eu vi tu comentando a história de 2 agricultores lá na Praia Azul que não sofreram com a falta de combustível, né? Tu viu isso também, Evandro? Não São vi pessoas essa, que... mas eu sei de quem tu está falando. Colhe tudo, planta, cria seus bichinhos ali na volta
E que tem trator, tem carro, mas tem também junta de boi, então tá tudo resolvido lá, sofre muito menos com tudo isso que a gente está falando aí. Isso tudo que a gente ainda está sofrendo, de certa forma, né? O doutor Mário está perguntando, pergunta ao Joel sobre a máquina que sumiu da pedreira. Foi encontrada? Alguém foi responsabilizado? Ó, Joel, começou. a audiência tá implacável aqui. Não, mas a pergunta é boa. Quando a gente chegou em 2017, a gente fez o levantamento do patrimônio, né, e detectou que esses equipamentos não estavam mais na pedreira e nem em outro lugar, né? O que a gente fez em primeiro lugar? A gente foi ver se tinha sido feito um leilão ou se tinha sido emprestado ou algo parecido. Não foi. Então a gente foi e fez um boletim de ocorrência dizendo que a máquina tinha sumido, né? E hoje esse boletim de ocorrência que foi feito na primeira DP aqui se encontra com o inspetor Luz, né? Só que está com a justiça. Agora a Comur não tem o que fazer, até porque... Parece que foi localizado os culpados por isso, né? Não sei. Coisa boa. Deixa andar o processo. Né? Já ouvi de tudo a respeito dessa investigação, Luz. Vamos chamar o Luz aqui. Alex, anota aí para nós chamar o inspetor Luz para a gente falar. Ele não vai poder falar, né? Segredo de justiça. Eu acho que... Mas né? Já se ouviu de tudo desse processo. Então aí, né? a gente espera que, né, logo seja... Aliás, essa própria questão, né? Acho que foi um belo inventário que foi realizado pelo governo na chegada, né? Milhares de itens e um resultado enorme, né, Evandro? Que a gente precisa definir, né? Vai ser baixado isso do município, que enfim vai dar. Tem que ser resolvida essa questão, com certeza. Porque senão vai... Sim. Volta, né? De tempos em tempos vai voltar. O que o Decker está dizendo aqui? Está respondido tranquilo, doutor Mário. Beleza? O Rafa está... Sim, são centenas que vivem bem, obrigado. Tá aí. Vocês sofreram muito com a falta de sobretudo gasolina, com a falta do transporte. Como é que está o trabalho do banco de alimentos ali? Não, na verdade, nós conseguimos fazer as coletas, né, Rodrigo? E o banco hoje... No mês passado não sofreu ainda. Não sofremos, conseguimos fazer todas as coletas, inclusive coletas no Teatro Fevalho. O pessoal compareceu, levou o seu alimento lá. O que acontece? Na hora da distribuição agora, tem acontecido algumas entidades não conseguirem ir buscar. Então, mesmo tendo necessidade lá na sua despensa, no seu rancho, o rancho está à disposição no banco de alimentos. Nós fizemos o aviso, porém eles não tinham durante essa semana gasolina, combustível para irem até o banco buscar. Um ou outro caso mais emergencial, nós conseguimos dar um jeito de fazer a entrega, mas nem sempre isso é possível, né? A busca sempre fica por conta da entidade. Então, tivemos algumas dificuldades, mas a gente vai superando. O importante é que estejamos trabalhando. E a coisa mais importante, realmente o que nos move, o que faz a diferença é que a comunidade da região, não só hamburguense, mas de Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, as mesmas cidades, é extremamente solidária. Então, qualquer apelo que a gente faça e tudo sempre é muito bem recebido na comunidade, né? E isso que nos dá o respaldo. O Joel estava falando ali, e com certeza uma grande demonstração de boa gestão. É interessante, nós temos uma situação no banco que a gente talvez não gostasse de ter resultados que aparentemente são bons, mas que na verdade atrás desses resultados traduzem uma necessidade da comunidade. Para teres uma ideia, em 2014 nós distribuímos 42 toneladas de alimento durante o ano. Em 2017 foram 101 toneladas. Então isso aparentemente é um número assim promissor, né? Puxa vida, como melhorou o banco. Só que na verdade nós arrecadamos e distribuímos tudo aquilo que é arrecadado. E nós só arrecadamos porque muitas entidades precisam. Então, atrás desses belos números, vamos dizer assim, se traduz um empobrecimento, um aumento da carência. E essa é a parte triste dessa notícia. Mas que bom que a gente está conseguindo. E vocês não conseguem atender todo mundo, né? Não, hoje nós atendemos... É importante deixar claro isso, gente. Se nós continuássemos arrecadando, teria muita gente para assistir ainda, né? Hoje nós atendemos 62 entidades e temos uma fila de espera de 13 entidades que nós não conseguimos atender.
se nós pensarmos em termos de números e considerarmos só a população de Novo Hamburgo, nós fizemos um cálculo, né? Se cada habitante de Novo Hamburgo doasse 1 quilo de alimento por ano, nós dobraríamos a capacidade de atendimento. Então, hoje nós atendemos 101 toneladas no ano passado, nós poderíamos chegar a 200 e poucas toneladas. Mas a gente sabe que é um trabalho também que precisa de sensibilização, precisa contar com o apoio, como o de vocês aqui da Vale TV, sempre nos dando cobertura. Fizemos aquele trabalho no Natal ali, que resultou também em bastante arrecadação. Então, muita coisa vai se somando ao longo do ano, né? E com isso a gente vai conseguindo. É o nosso dever, né? Infelizmente não se consegue atender a todos ainda. Eu queria fazer uma pergunta que acontece todos os anos, as grandes enchentes, né? Que infelizmente, a população que vive muito perto ali dos rios, daí o banco de alimentos é chamado para atuar, acaba atuando, aumenta muito. Se atua, com certeza aumenta muito essa demanda nessa época, né? Nós tivemos, há 2 anos atrás, uma enchente muito forte, né? E aí nós atendemos as defesas civis de Novo Hamburgo, de Campo Bom e de Sapiranga. Estância Velha não precisou. Nesse último ano, nós só precisamos atender a de Campo Bom. As outras, foi um ano que não teve uma nosso travador enchente. Da Ícaro está resolvendo, está fazendo diferença lá. Bastante. Aqui a gente não sentiu isso. O Joel vive muito bairro Canudos, né? Sabes bem deu como uma diferença grande. Lá, né? Apesar que a gente não teve também, depois da instalação lá, não teve grandes chuvas, né? Mas a que teve comportou bem e não soltou a água para fora mais, né? As defesas... Nós estamos na linha da água ali, né? Estamos é muito baixa. Na verdade, volta, hoje, Iguaçu, na verdade, sempre eles falam assim, o rio invadiu as casas. Não, é o contrário, né? As casas invadiram a área que era do rio, né? Então, mas, né? Acho que agora com a casa de bombas lá do bairro Canudos também, lá na Kipling, lá vai dar uma ajuda. Um desassoreamento de arroios, né? Trabalho importante que vem sendo feito há alguns anos. Desassorear, que a gente, conscientização das pessoas não jogar móveis, além de jogar dentro, um monte de eletrodomésticos, da né? água, de tempos em tempos tem que ir lá tirar a areia do fundo também, não é só porcaria, areia também, né? Evandro, como é que foi a greve para ti? Bom, eu sou um cara prevenido, assim, já no primeiro dia já me preveni, abasteci os tanques, né? Abasteceu de comida, Evandro? Também fiz um abastecimento. Tem uma coisa assim bem alemã, assim, coisa de guerra mesmo, assim, a gente vamos se preparar, não adianta depois chorar orientei também para minha equipe, também todo mundo, né? Mas chegou assim no limite ali, né? Eu usei meu combustível para a empresa e tal, tive que usar, e ainda sobrou, mas estava chegando num limite, né? Então, prevenção, eu trabalho muito com prevenção. A notícia hoje é do primeiro preso por lockout, um empresário gaúcho, aqui da Serra, né? Preso num condomínio de luxo no litoral norte gaúcho, por conta da incitação contra a ordem pública, né? E formação. Não é formação de quadrilha o termo técnico disso, né? O nome é lockout, mas exatamente é um oligopólio que se forma em torno de uma ideia. Eu concordo, eu acho que quem incita esse tipo de coisa de forma desleal deve ser punido, mas acho que também deveriam ser presos também os bandidos governantes, né? Que não, no governo federal lá, que não fazem nada para diminuir os custos, para não diminuir o tamanho do Estado, não prepararam nada, não fizeram nada em prol do Brasil de estrutura. Investimento que houve há muito tempo atrás, né, no programa Pro Álcool, hoje é um fiasco, né? Quem tem carro a álcool, né, fica onde é que tem etanol, né? Então é um fiasco. O país investiu num projeto e não deu continuidade. O país não investiu no biocombustível, não dá incentivo para a compra de carros elétricos, né? Tem um monopólio lá, a Petrobras, que é um elefante, né? Precisa ser privatizado urgentemente, sem deixar ocorrer um monopólio, não pode ter uma empresa privada somente para atender. Então esses governantes também deveriam ser presos, com certeza, são os bandidos. De alguma forma afetou a nossa comuna, João? Nós também. A prefeitura reduziu muito, temendo inclusive. Mais os serviços essenciais, né? Que foi. Mas a Comur nos últimos 2 dias atingiu.
Atingiu que a gente ficou sem combustível e a gente depende para as roçadas, né, para os carros que levam o pessoal também para o trecho. Mas nada assim que deixasse serviços essenciais parados, né? Só serviços mesmo que podiam, que era uma roçada, uma limpeza, uma coisa assim. Tua vida pessoal, tu acabou mexendo nela, sendo um pouco mais precavido por conta de algum medo de que pudesse recrudescer essa paralisação? Sabe que a gente, quando está com o tanque um pouquinho abaixo de meio, se tu quer ir em algum lugar, tu fala, tá, mas tô com pouca gasolina, não vou ir. Se tu tá com o tanque cheio, tu não, vamos embora aqui, né, tá tranquilo. Então acho que a gente começou a utilizar aquilo ali, não vamos agora. Eu ia almoçar em casa todo dia, né? Então são 4 viagens daí, eu comecei a fazer 2, né, para se eu ficar racionalizar, né, porque tem que... Os horários de ônibus mudaram bastante, os interurbanos? Mudaram, a própria rodoviária, além da mudança de horário de ônibus e de diminuição na circulação dos ônibus, nós paramos com as encomendas por 4 dias, né? Isso por uma determinação do DAER, porque os caminhoneiros, no momento que os ônibus estavam circulando, eles paravam os ônibus para ver se estavam levando cargas. E a carga que estava ali dentro eles tiravam. Né? Então, por uma determinação do DAER, a gente nem as encomendas, a gente fechou a parte das encomendas. Puxa vida. Eu fiz também, particularmente, em casa, com 2 banheiros com chuveiro a gás. Eu troquei, um deles eu instalei um chuveiro híbrido, que é um chuveiro que funciona a gás e elétrico. Ou seja, é prevenção, né? Se acabar o gás, eu vou usar o elétrico, se acabar a eletricidade, eu vou usar o a gás. E também... fui procurar a chave de... Um cara de TI, né? Exatamente, redundância. Tá sempre olhando para redundância. Redundância. E também uma coisa que faz tempo que eu não estava usando a bicicleta, então eu fui atrás de deixar a chave do cadeado. Tinha uma bicicleta com cadeado e eu estou reativando minhas bicicletas para usar, porque realmente tem períodos, tem coisas que tu não precisa usar carro, tu pode ir até o trabalho de bicicleta e tal, então eu vou começar a usar Mas daí teve o homem mais previdente do mundo que eu conheço aqui na nossa frente, ó, o Alex. O Alex, 40 dias antes, ele já começou a andar de bicicleta. Ele já sabia o que ia acontecer ali na frente, viu? Sei. Dá os números da Mega Sena aí, Alex. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na volta do intervalo. Vamos pro intervalo, eu vou pegar os números com ele aí, depois eu não passo para vocês, tá? A gente volta já já.